pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no canal do Vale Concursos. Professora Angélica do lado de cá. Você que me conhece, ó, beijo no seu coração. Você que não me conhece, muito prazer. Sou a professora Angélica Vasconcelos, de língua portuguesa, redação, literatura e assim vai, né? Desse conteúdo nosso maravilhoso de língua portuguesa, principalmente, tá? Que é aí muito importante para você em situação de prova. Vai falar que é bomba de prova, né? Tipo isso mesmo, não é verdade? Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, viu? Inscreva, você que ainda não está inscrito. Ative o sininho das notificações para você que está aí do outro lado, fica ligado em tudo que rola todos os dias de aulas aqui, de forma free para te ajudar no seu conhecimento aí, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, viu? E é isso, é um prazer saber que você está aqui, né? Tirou o seu tempo aí, está aqui destinado aí à aprovação, a aprender mais um pouquinho. O que nós vamos fazer aqui hoje, né? Nesse nosso encontro no canal do Vale Concurso de forma totalmente free para você. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entender o nosso conteúdo de língua portuguesa da forma como ele veio cobrado no conteúdo programático, viu? Isso que nós vamos fazer, tá? A professora Angélica vai te dar um direcionamento bacana para que você realmente tenha um excelente aproveitamento no seu tempo de estudo e dos itens que você precisa estudar no certame, beleza? Então eu vou jogar aqui na tela para você poder já observar, você que vai fazer aí, né? Esse concurso público aí da Guarda Civil Municipal de Pará de Minas. Professora Angélica disse para você o seguinte, olha só que delícia aí de tudo que você tem aí, né? Dessa Pará de Minas aí, olha só. O que veio cobrando aí? Primeira coisa, tá? Compreensão e interpretação de texto. Isso aí é muito importante para você, tá? Que está aí do outro lado, pelo seguinte. Porque tem gente que fala comigo assim, professora Angélica, o que veio cobrando? O que veio cobrando, professora? O que eu preciso saber? Olha só. Professora, o que eu preciso saber, professora, para minha prova? O que a senhora fala comigo assim, que com certeza vai cair em situação de prova para mim? Tá aí no conteúdo, ó. Compreensão e interpretação de textos. E junto disso, os gêneros e tipos de texto. E junto disso, articulação textual, que é o quê? Né? Que é os operadores sequenciais e as expressões referenciais. Então, isso aí está num pacotaço para você, dentro da compreensão e interpretação de texto. Então, primeira coisa, você que tem dificuldade com interpretação e compreensão de texto, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Praticar questões. Como assim? Você vai pegar textos que possuem questões de acordo ali com a sua banca, com a banca examinadora e vai fazer o quê? E vai colocar ali, praticar ali as questões. Só que a professora Angélica tem uma dica importantíssima para você. O que você vai fazer? Olha só, o que você vai fazer? Preste muita atenção. Você que está aí do outro lado, quando você for entender, né, praticar aí as questões de interpretação de texto, você vai fazer o seguinte, olha só. Você vai deixar o texto de lado, lógico, né? Você vai estar com o texto e as questões para serem resolvidas ali. O que você vai fazer? Não leia o texto em primeiro momento. Tá? Não leia, não faça a leitura do texto no primeiro momento. Primeiro momento, você vai direto na questão de número 1. Foi na questão de número 1 ali, aí o que você faz? Você vai lá bonitinho na questão de número 1 e faz o quê? Leia a questão de número 1 ali. Leu a questão de número 1? Ah, tá. Se não tiver nenhum fragmento do texto, nada destacado para você poder avaliar, né, e já responder ele de uma vez, aí você vai voltar ao texto e fazer, enfim, a primeira leitura dele. Beleza. Fiz a primeira leitura, consegui gabaritar, marcar ali, né, observar a questão de número 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou para a questão de número 2. Fazendo a questão de número 2, o que você vai fazer? Né? Observando a questão de número 2. Leu o enunciado da questão de número 2? Beleza. Teve alguma coisa ali já que você conseguiu desembolar a questão ali já?
Ok, se não teve, você volta ao texto para fazer a segunda leitura do texto. E assim nós vamos caminhando. Quanto mais prática, melhor. Por quê? Porque interpretação e compreensão de texto não possui regra. Nós não temos regras para interpretar e compreender o texto. Não existe regra para isso. Existe muita dedicação, muita vontade de quê? De praticar questões. Tá? De entender ali as questões, mas não existe regra para isso, beleza? Nós temos que ganhar na raça mesmo ali o negócio. Então, professora, eu tenho muita dúvida, como é que eu vou fazer? Tem macete? Não tem, tá? Não tem, o que você tem que fazer é o quê? É compreender, é praticar as questões ali e seguir o comando das questões, isso é muito importante, né? Porque se ali no comando do enunciado, se você trouxe um enunciado, se veio um enunciado ali para você, você está diante de um enunciado tá? Você está diante de um enunciado que não vai precisar voltar ao texto, já resolve ali. Agora, se vai precisar voltar ao texto, para que você vai resolver? Não é verdade? Pois é, bacana demais isso aí, a gente entender isso aí. Combinou, né? Beleza. Outra coisa agora, tá? Outra coisa agora para a gente poder compreender também. Outra coisa. Gêneros e tipos de texto entra naquela questão da estrutura textual. Você está diante de um texto narrativo, ou dissertativo, ou descritivo, injuntivo. Que tipo de texto você estará diante dele ali na prova, né? E aí pode-se acontecer uma questão onde vai te pedir ali para avaliar a questão da tipologia, né? Que tipo de texto que tem ali e na resposta ali acontecerá uma característica daquele texto. Por exemplo, o texto é narrativo porque ele possui os elementos da narração. O texto é descritivo porque ele possui a presença dos tempos presente e pretérito, não pode ter futuro. O texto ele é injuntivo porque ali tem a presença do quê? Dos verbos no imperativo. O texto é tananã porque acontece tal coisa. Então, é muito importante a gente saber as características fundamentais dentro de cada tipo de texto, tá? Dentro de cada tipologia. Porque o gênero é o texto que vai vir na sua prova. O gênero é o exemplo, né? É o texto que vem lá. Se é uma crônica, se é uma narração, né? Se é uma bula de remédio, se é um texto jornalístico, se é um texto científico. Então, o gênero é o texto que vai acontecer lá. E você, dentro desse gênero, vai ter que associar e entender qual foi a estrutura utilizada ali, né? Qual tipo de texto que aconteceu ali, tá? De acordo com a estrutura de cada um. E assinalar a resposta correta. Beleza? Bacana demais, né? Pois é, então vamos lá. Seguinte, articulação textual. Quando a gente fala disso, como a professora Angélica disse para você, que está tudo num pacote, quando a gente fala dessa articulação textual, a gente fala de um conteúdo chamado coesão e coerência, tá? Você que adquiriu o nosso preparatório, com certeza deve ter visualizado isso lá. E você que não adquiriu, o que você tem que estudar aqui, porque eu tenho certeza que você vai adquirir, ainda não adquiriu o nosso preparatório, né? Para GCM de Pará de Minas, você ainda vai adquirir. O que você precisa é fazer o quê? Entender de coesão e coerência, entendeu? Por quê? Porque esses operadores sequenciais, essas expressões referenciais, são elas, né? Que tratam todo o quesito coesão e coerência. Ali você vai ver, né? Se um contexto está dando sequência sem haver prejuízo, né? Se um termo faz referência ao outro ali na sequência correta. Então, isso tudo você visualiza dentro da questão coesão e coerência, tá? Dentro deste assunto, você visualiza tudo isso aí. Beleza? Ótimo. Aí a gente continua entendendo o seguinte, a gente vê aí o quê? Identificação, definição e classificação. Olha só, porque coesão e coerência já veio aí logo abaixo também. Ele tem todo a mesma coisa que a articulação textual. Então, você teve duas coisas aí sendo visualizadas, tanto a articulação textual quanto coesão e coerência textual, dentro de um único assunto. Beleza? Ok. Aí você visualiza aí agora o quê? Identificação, definição, classificação,
flexão e emprego das classes de palavras. Olha só o que você está visualizando aí agora. O que a gente vai entender dessa classificação, definição, flexão e emprego das classes de palavras? O que você vai entender aqui? Aqui a gente entende o seguinte, aqui a gente entende a questão das classes gramaticais em si, porque está falando aí do emprego delas, não é verdade? Então, você vai entender aí as classes de palavras em si, olha só, tá? E detalhe, porque pediu para identificar, definir, classificar e ainda assim visualizar a flexão, né? Detalhe, nós temos aí 10 classes gramaticais. Nós temos substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, não é assim? Preposição, conjunção, verbo, advérbio, interjeição. Olha só o que a gente tem aí. Nós temos a presença de quê? De 10 classes gramaticais. Olha só. E aí o que acontece? Dessas 10 classes, nós precisamos entendê-las, né? Dessas 10 classes aí, nós temos algumas que são mais importantes e eu vou até comentar com você sobre elas. Por quê? Porque olha aqui o que aconteceu no conteúdo programático. Veio pedindo essa identificação, né, do emprego das classes, a gente já sabe que são 10. Logo abaixo, 2 linhas veio verbo, flexão, conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos verbais. Olha só, tá vendo? Mais abaixo ali, a gente vem aí com uma colocação pronominal. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Todas as classes gramaticais, você precisa ter conhecimento de todas. Mas preste atenção que tem 2 classes que serão, sim, cobradas em provas pra gente, porque nós temos que aprender a fazer a leitura da linguagem da banca. Nós temos sim que entender a linguagem da banca. Olha só, ela trouxe aí a identificação das classes de palavras, que são de todas as 10 classes, e quando você adquire o nosso preparatório, você tem tudo bonitinho lá, todas as classes muito bem explícitas para você, tá? E muito bem expostas, com todas as regras do universo ali dentro, viu? Pois é, as exceções, tudo. E aí, o que acontece? Veio como peso que o verbo e veio como peso a colocação pronominal. O verbo você já vai estudar lá dentro das classes de palavras. Mas como ele veio também fora ali, porque o nome classes de palavras abrange todas as 10 e o verbo está dentro dessas 10 classes, né? Ok. Só que como ele veio fora também, você vai entender que você tem que ter uma atenção maior para ele. Como colocação pronominal está dentro do conteúdo do pronome, dentro das classes de palavras ali, o que acontece? Você vai dar uma atenção maior à colocação pronominal, porque são 2 situações visíveis para gente de prova. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, você vai entender todas as classes e enfatizar o que? Verbo e pronome. Porque no pronome você vai precisar, além de todas as flexões do pronome, estar na ponta da língua a colocação pronominal. Porque ela veio separadinha aqui para te fazer entender que ela, assim como o verbo, serão cobrados sim em situação de prova. Ok? Beleza. Aí o que acontece aqui? A gente vai agora para o quê? Para a concordância, ou melhor, para a formação de palavras. Olha aí, porque logo abaixo das classes de palavras, tem aí o quê? Formação de palavras. Esse conteúdo também é muito bacana e é, olha, rodeado de pegadinhas. Por isso que a professora Angélica vem aqui, né, junto com você, que se prepara para esse concurso da Guarda Civil Municipal de Pará de Minas, trazer esse roteiro de português para você, né? Te dar esse direcionamento aqui. Por quê? Pelo seguinte, olha só que delícia. Porque esse conteúdo de formação de palavras, ele é um conteúdo, como eu disse agora, recheado de observações.
Mas eu quero que você entenda e que você já anote aí para você poder visualizar com muita precisão os processos de derivação e composição. Eles são os mais cobrados em situação de prova para a gente. Então, você vai sim estudar, entender, relembrar o conteúdo de formação de palavras, priorizando os processos de composição e os processos de derivação das palavrinhas para você poder conseguir gabaritar sua prova. Beleza? Combinado? Então tá ótimo. Eu já sei que você vai fazer isso aí do outro lado, né? Pois é. Então vamos lá continuar aqui. Aí a gente tem, que a gente já conversou sobre o verbo, porque você vai visualizá-lo dentro do quesito classe de palavras. Nós vamos conversar agora sobre outro assunto que é concordância verbal e nominal. Nós sabemos o seguinte, o quesito concordância, ele é o mais complexo que existe dentro da gramática da língua portuguesa. Mas calma, tá? Não é para te assustar não, viu? Pois é, não é para te assustar. Inclusive, eu quero até dizer para você o seguinte, eu não sei se eu já disse aqui até então, se você quiser tudo bonitinho, conteúdo todo ali para você poder anotar, fazer suas observações bonitinho, né, bonitinhas ali, e né, seguindo ali o cronograma de estudo direitinho, baixe agora o nosso edital verticalizado. É só você clicar no link dele aqui na descrição do nosso vídeo, tá? E baixar agora mesmo o edital verticalizado para você acompanhar todo o conteúdo ali bonitinho, não é assim? E enfim, ir ali, né, seguindo ali o seu roteiro de estudo. Combinado? O edital verticalizado para este concurso da Guarda Civil Municipal de Pará de Minas já está disponível na descrição do nosso vídeo. Combinou? Beleza, então só baixar aí. Aí o que acontece então? Voltando ao conteúdo de concordância verbal e nominal. Preste muita atenção. Esse bonitinho desse conteúdo aí, olha só o que acontece com ele, tá? Pra gente poder, né, frisar aí, ter uma situação interessantíssima aqui. Olha só, esse conteúdo, ele vai tratar aí, porque na verdade, concordância verbal e nominal, nós temos ali 355 mil regras, né? Vamos brincar assim, tá? Brincadeiras à parte. Nós temos ali, agora falando sério, nós temos ali mais de 60, aproximadamente 60. Mas nós não vamos sofrer com todas. Por isso que é importante você adquirir o nosso preparatório. Porque nós temos regras que são casos de prova. E a professora Angélica, naquele emaranhado de regras ali, pontua para você as que são mais importantes. Tá vendo como é que é? Por exemplo, lá na concordância nominal tem regra como a regra do bastante, do possível, junto, tá vendo? Tem várias regras das expressões é bom, é necessário, é proibido, é permitido, tá vendo? Regras como a das palavrinhas anexo, incluso e kit. Nós temos várias regras que são importantíssimas, são pontuadas, explícitas para você de forma muito bacana, tá? E é isso, é para você adquirir com qualidade, para você estudar com qualidade mesmo, que a prof vai e coloca tudo bonitinho e traz tudo exposto para você em vídeo dentro do nosso preparatório, beleza? Pois é, aí é o seguinte, né? A gente tem isso tudo aqui de forma bonitinha, bacaníssima para você entender. Na concordância verbal, você precisa compreender que é verbo concordando com o sujeito. Então, você analisa o sujeito, visualiza como ele está e depois vai e concorda o verbo de acordo com ele. Ok? Claro que tem N regras lá também, né? Mas a principal ideia é essa daí. Verbo concordando com o sujeito. Ok? Beleza, então. A gente continua no quesito regência verbal e nominal. Porque você que está estudando aí também, a gente sabe que são contextos à parte, né? Não faz diferença você estudar regência primeiro ou concordância primeiro, tá? Não faz diferença alguma. A única coisa que faz, que é importante você seguir uma sequência de estudo, é onde se fala das classes de palavras. Lá é muito importante você seguir a sequência que a gente tem, né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, preposição, conjunção, verbo, pronome, advérbio e interjeição. É muito importante você seguir aí as 10 e não pular nenhuma
tá? Enquanto você não concluir todas as 10, você não passa para frente. É importante você seguir as 10 classes gramaticais bonitinhas ali no roteiro, né? Agora, os outros conteúdos você pode estudar de forma à parte, sem problema algum, tá? Beleza. Aí, o que acontece? Na regência verbal e nominal, você vai visualizar aqui o quê? A situação de reis, porque é regência, né? Termos como nome e verbo, exigindo complementos específicos para eles. Exigindo complementos ali, por exemplo, na regência nominal você vê nome exigindo complemento nominal, com preposição adequada. Na regência verbal você observar o quê? O verbo, né, exigindo determinado tipo de complemento com preposição ou sem preposição, tá? Tem tudo isso aí acontecendo também. E aí, a gente vai para a crase, né, que é um contexto também muito importante. A crase, o que acontece com ela? Nós temos, né, na bonitinha aí, o quê? A ideia de que nós temos que entender a junção da preposição com o artigo antes de palavra feminina, mas não é antes de todas, né? E nós temos vários casos de crase. Crase também é importante de prova. Na verdade, é o seguinte, nós temos esse conteúdaço aí, né, essa gama de coisas aí, mas vai se juntar lá na prova mais de um item desse aí, né, com o outro ali bonitinho. Por exemplo, na regência, a regência pode se juntar com a crase. Então, pode cair uma questão só, trazendo 2 assuntos. Lá em cima, como a gente viu, né, compreensão, gêneros e tipos de texto, articulação textual, coesão e coerência, olha só, são 4 assuntos em, às vezes, uma única questão, ou em 2 questões, tá vendo? Então, assim, eu digo para você o seguinte, as bancas examinadoras da atualidade, ou melhor, na atualidade, estão seguindo muito à risca aquilo que elas colocam no conteúdo programático. Que seja ali 3 assuntos em uma questão, mas você não deixou de ver os assuntos que foram abordados dentro do conteúdo programático. Por isso que nós precisamos estudar tudo. Hoje não existe mais assim, isso é importante, isso não é. Não, tudo é importante. E em todas as disciplinas isso acontece. Não é só em língua portuguesa. Beleza? Ok. Então vamos continuar. Já falamos que a colocação pronominal, ela vai acontecer dentro das classes de palavras, lá no estudo do pronome, tá? Já colocamos isso aí e então a gente continua, olha, estrutura da oração e do período, aspectos sintáticos e semânticos. O que nós temos aqui? Nessa estrutura da oração e do período, como estrutura da oração, você vai entender os termos essenciais, termos acessórios, termos integrantes. Aqui que a gente brinca, né, com sujeito, predicado, os verbos transitivos e intransitivos e verbo de ligação, né? Aqui que a gente entende o adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto vocativo, complemento nominal, agente da passiva, né? E assim vai, tá? E aí, quando se tem da estrutura do período, nós temos as orações, né? Nós temos ali o campo das orações. Orações coordenadas, orações subordinadas, nós visualizamos tudo isso aí dentro dessa estruturação do período, tá? Então, nós temos a estruturação da oração, onde a gente visualiza os termos da oração, né? E nós temos ali a estruturação do período, onde a gente vê as orações coordenadas e subordinadas, como eu falei, tá? E aí é o seguinte, a gente continua com a acentuação gráfica, né? O próximo item aí tem-se o quê? Acentuação gráfica. O que você vai entender dessa acentuação gráfica aí? Porque ela anda juntinho, coladinho com o quê? Com o conteúdo de ortografia, tá? Ela anda junto e misturada aí com o conteúdo de ortografia. Então, a acentuação gráfica, ela vai tratar dos sinais, dos acentos gráficos corretos nas palavrinhas. Então, você precisa relembrar, né, as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, as monossílabas, porque não são todas, né, que são acentuadas. Você precisa lembrar a acentuação do hiato, de verbos, de alguns determinados verbos, algumas formas verbais, tá?
E entender também que na ortografia, que é o próximo item ali, olha, ortografia, sabendo que as duas é igual um i cutícula, né? Nós temos ali na ortografia o seguinte, primeira possibilidade de prova, até no quesito já junto com a acentuação gráfica, é avaliar as palavras escritas corretamente. E às vezes vai te dar lá palavras com um R ou dois R's, né? X ou CH, um S ou dois S's. Então você tem que avaliar essas possibilidades aí, tá? Para que você consiga gabaritar uma questão dessa. Se vem lá na escrita correta das palavras e não veio nada composto por regras, como é que eu escrevo com um R ou com dois R? Isso aí, né, é uma bagagem conceitual que a gente tem. Né? Assim, avaliar se a palavra é escrita com um R ou com dois faz parte da nossa bagagem conceitual. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Né? Avaliar isso daí direitinho, tá? Beleza. Aí é o seguinte, a gente continua, porque na ortografia também, aqui, né, na presença da ortografia, nós temos também, quando nós adquirimos o nosso preparatório, nós temos o que aqui? Nós temos o uso dos porquês, o uso do hífen, palavras homônimas e parônimas, que são pontos cruciais para a nossa prova. Pontos, assim, importantíssimos, tá? Beleza. Nós seguimos aí com a pontuação. Se a pontuação também é situação de prova, claro que sim, tá? Porque as bancas examinadoras têm trazido esse item pontuação como questão de prova pra gente também, tá? Então, aqui, eu quero dizer pra você, no quesito pontuação, a prof quer dizer pra você o seguinte, tá? No que diz respeito à pontuação. Todos os sinais de pontuação nós precisamos relembrar. Todos, tá? Só que a vírgula, ela acontece com maior ocorrência em provas de concursos públicos, tá? A vírgula acontece com maior ocorrência aqui dentro do sinal de pontuação. Então, de todos os sinais de pontuação, a vírgula, ela acontece, tá? Com maior ênfase, viu? Pois é. E aí, eu digo para você o seguinte, que como a vírgula acontece com maior ênfase porque ela tem uma maior quantidade de regras, você vai revisar o conteúdo de pontuação priorizando o uso da vírgula. Tá vendo como é que é? Você vai priorizar o uso da vírgula, tá? Para você poder entender muito bem como é que funciona, ok? Deixa a professora Angélica te falar uma coisa. Você que estuda para esse concurso, você que está se preparando para esse concurso da Guarda Civil Municipal de Pará de Minas, né? E já adquiriu o nosso preparatório, ou ainda não vai adquirir, ou ainda não adquiriu e vai adquirir esse preparatório, né, com a nossa equipe. O que acontece? Se você também gosta muito de estudar por resumos, né? Porque é uma sequência, né? Você assiste videoaula, faz resumos e aí você vai e pratica questões. Então, na hora de fazer resumo, se você tiver dificuldade e acha muito interessante estudar também por resumos, porque os resumos vai ali nos pontos, né, importantíssimos de cada item, a professora Angélica tem um material particular muito bacana para você. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar a professora Angélica no Insta dela. Prof. Angélica, @ Prof. Angélica Oficial. E vai falar assim, prof, você falou sobre o material seu de resumo para a Guarda Civil Municipal de Pará de Minas, eu quero adquirir o meu material. A professora Angélica vai fornecer também para você com um preço assim bacaníssimo, beleza? Então, se você tiver interesse em estudar também por resumo, adquiriu o nosso preparatório lá? Beleza, adquiriu, ok. Mas quer também estudar com resumos, vendo os pontos principais ali, importantíssimos, é só chamar a prof no Insta dela, tá? Prof. Angélica Oficial, @ Prof. Angélica Oficial, tá? Que aí a prof disponibiliza para você o link desse material. Combinado? Pois é, beleza. Aí é o seguinte, né? A gente vai, então, agora para variação linguística. E a gente entende que nesse quesito aí, variação linguística, nós temos o quê? Nós temos aqui o estudo da variedade da língua falada, né? E também escrita. Aqui você vê língua padrão, você tem que ter o domínio dela, a língua coloquial, gíria, não é assim? E várias outras variações da nossa língua, tá? O estudo de várias variações da nossa língua, beleza? De todas as variações. Detalhe, né? Aqui no conteúdo programático também veio cobrando a redação,
né? A redação dissertativa aí, né? Que nós precisamos entendê-la bonitinha, tá? E a prof vem aqui no canal do Vale Concursos depois conversar com você um pouquinho sobre essa redação, tá? Para que você tenha aí todo o entendimento desse assunto também e fique aí totalmente preparado para a sua prova, beleza? Então é isso, olha só, estudo, foco, disciplina, dedicação, né? A gente tem que ter isso aí, não desistir, porque às vezes a gente vai se deparar com contextos que a gente vai falar assim, meu Deus, eu não vou dar conta, mas a gente vai dar conta sim, a gente consegue, é só a gente ter aquela disciplina que a gente precisa todos os dias, viu? E detalhe, muito importante, português tem que estar na sua rotina diária de estudos, ok? Português precisa estar na sua rotina diária de estudos, tá? Então, se você vai estudar português, hoje eu vou estudar uma legislação lá, beleza. Um tempo você estuda legislação, tira outro tempo para você estudar português. Hoje eu vou estudar matemática. Beleza, o que você vai fazer? Você vai entender a matemática ali, mas também vai entender português. Português todos os dias, para a gente comer com o que há de mais gostoso nas nossas refeições diárias. Beleza? Ó, um beijo da prof para você, meus amores. Fiquem com Deus aí do outro lado. E a professora Angélica volta depois com outra dica importantíssima para você sobre um desses assuntos aí que a gente teve conversando sobre eles aqui hoje nesse nosso encontro. Combinado? Um grande abraço da prof para você, tá? Até mais. Fui!